E o vídeo de hoje vai ser o passo a passo completo de como emparelhar o smartwatch X16 pelo sistema iOS. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Franciele Bubiniak e como vocês puderam perceber, hoje teremos o passo a passo de como sincronizar o smartwatch X16 no celular sistema iOS. Aqui no canal, recentemente, eu postei a resenha completa desse smartwatch que é um lançamento que traz jogos no seu menu. O modelo X16 é mais uma opção de smartwatch com uma incrível resolução de tela, que tem várias funções muito legais, como a de colocar fotos, traz várias watch faces. Então, se você ainda não conferiu esse vídeo, indico você passar a dar uma olhadinha. Vamos direto ao ponto, que é o passo a passo de como fazer essa sincronização. Primeiro de tudo é que, assim como os demais smartwatches, o X16 funciona emparelhado com o Bluetooth do seu celular. Você confirma lá certinho nas suas configurações se o seu Bluetooth está devidamente ativado. E é claro, para você fazer o uso do relógio, o Bluetooth vai ter que ficar sempre ativado para ter a conexão entre relógio e celular. Vamos pegar o manual onde a gente encontra o QR Code para fazer a instalação do aplicativo. Eu sempre digo que seja baixado o aplicativo conforme o QR Code que vem no manual, para não ter erro ou acontecer de baixar o aplicativo incorreto, porque isso pode causar instabilidade na conexão ou simplesmente você não vai conseguir conectar mesmo se você baixar o aplicativo errado. Você pode simplesmente vir aqui no manual, apontar a câmera do seu celular no QR Code, ou você também pode ir no menu do relógio onde tem o QR Code e fazer o scanner caso você perca ou não esteja em mãos com o manual. Aí é só você vir no menu e clicar nesse quadradinho aqui roxo, que já vai abrir o QR Code para fazer o scanner. Então eu venho aqui com a câmera do meu celular, aponto para o QR Code e já vai abrir aqui no Safari as opções para fazer o download. No caso é o aplicativo M2 Wear, eu já tenho ele instalado no meu celular e nós vamos fazer o passo a passo do emparelhamento. Aqui no relógio, no smartwatch, no atalho, quando você arrasta de baixo para cima, então a minha está ativada, pode ver que ela está laranjadinha. Se por acaso ela estiver desativada, assim, dessa forma, é porque o Bluetooth do relógio está desligado e dessa forma não vai aparecer no celular para fazer o emparelhamento. Então, confirma também se essa opção está ativada. Aparece, inclusive, o íconezinho aqui em cima, ó, bem pequenininho, avisando que o Bluetooth está ativado. É importante dar essa conferida aí também para não ter nenhum problema. Agora que eu já conferi que o meu Bluetooth do celular está ativado e o Bluetooth do relógio também está ativado, nós vamos lá no aplicativo, na opção Menu, e vamos clicar nessa opção para adicionar dispositivo. Ele vai fazer a busca, vai procurar o smartwatch. Se por acaso nessa primeira vez não aparecer nada, você clica de novo aqui, ele vai buscar de novo. E agora ele já apareceu ali, apareceu vários porque eu tô aqui rodeada de outros relógios, mas eu vou clicar no X16, que é o smartwatch que eu quero emparelhar. Agora vai aparecer aquelas janelas solicitando permissões. Você precisa permitir e emparelhar tudo que aparecer aqui para você, para dar certo e conseguir conectar ali tudo certinho. Então, primeira opção, clicamos em emparelhar, agora clicamos em permitir. Aguardamos ele fazer a conexão. Já até acabei de receber uma notificação aqui. Bom, aqui já finalizou, tá conectado. Aqui nessa parte superior do aplicativo, na opção menu mesmo onde eu cliquei para emparelhar, está aparecendo esse símbolozinho de emparelhado e o modelo do smartwatch X16. E outra coisa que acontece também é que no relógio, aquele símbolo de Bluetooth que antes estava branquinho, quando ele está conectado, emparelhado com o celular, ele fica verdinho aqui conforme vocês podem conferir. Então, a princípio, o smartwatch está conectado com o meu celular, mas a gente pode fazer aqui algumas configurações para poder aproveitar todos os recursos do smartwatch. A primeira delas é clicando em configurações, você tem todas essas opções aqui de personalização. Por exemplo, a opção de acender a tela do smartwatch quando você eleva o pulso. No meu caso, eu vou ativar.
Então aqui já está ativada, como vocês puderam perceber. Opções de linguagem. Inclusive eu acabei de receber uma notificação aqui. Essa é uma notificação do YouTube. Aparece aqui o nome certinho e o nome de quem tá te mandando a mensagem. Para você ver a mensagem, o conteúdo da mensagem em si, você clica nessa primeira opção View. No caso do YouTube, não apareceu o que a pessoa comentou aqui e arrastando para o lado você consegue deletar também a notificação caso você queira. Bom, voltando então que eu estava falando aqui da opção de linguagem, você pode vir aqui na opção de linguagem e colocar em português. Daí você clica aqui em determinar, definido com sucesso. Agora, depois que eu fiz essa configuração, aqui aquela palavra view que era de ver, né, a tradução, já está aparecendo em português, ó. Notificador remoto. Então, fazendo essa configuração de idioma, tudo que for personalizável para português, o idioma, vai atualizar automaticamente aqui no seu smartwatch. Só tem algumas coisinhas que não alteram o idioma. Temos aqui a opção de monitoramento de sono também, que você pode monitorar. A opção de sincronizar a hora com o sistema, caso esse recurso caia, né? Vamos supor que caiu a conexão e a hora não atualizou, você pode vir aqui e fazer esse procedimento. Mas aqui quando você emparelha, ele já automaticamente emparelha a hora também junto com o seu celular. Aqui tem mais algumas opções que eu mostro melhor naquele vídeo de resenha, que tá bem completo, eu mostro todas as opções, inclusive as do aplicativo. E caso você queira desvincular o seu smartwatch, você pode clicar nessa barrinha preta aqui no final. Como vocês sabem, quem já assistiu o vídeo da resenha, esse smartwatch tem a opção de colocar fotos como protetor de tela e baixar outras watch faces. Então tem aqui na opção de gerenciamento de discagem. E aqui vocês podem perceber que o smartwatch não para de apitar, ó, tá chegando várias notificações. Então ele apita, isso é configurável, você consegue configurar o tipo de som que você quer que receba notificação e também consegue definir volume. Aí em relação às notificações, quando você recebe várias, ele vai agrupando aqui na tela. Tá vendo que aqui ele só tá mostrando que eu tenho 2 notificações? Se eu clicar em ver, aí ele vai abrir, ó, as notificações que eu recebi. Um ponto negativo que eu não gostei nesse smartwatch é que ele não aparece o ícone da rede social. Percebem que aqui na lateral tem apenas esse pontinho aqui? Pra mim era um ponto de exclamação, mas é um balãozinho com a letra I. Então eu não gostei muito. A gente já tem smartwatches na mesma faixa de preço que trazem essa opção aí de aparecer o ícone da rede social certinho quando a gente recebe a notificação. Um exemplo é o W46. Caso vocês queiram personalizar o toque da notificação, o volume, é só você vir aqui no menu, nessa engrenagenzinha, que são as definições. E aqui, por exemplo, tem a opção de som. A primeira é o tipo de alerta. Você pode colocar só tocar, só vibrar, vibrar e tocar, vibrar e depois tocar. A próxima opção que você pode personalizar é a chamada recebida. Tem essas 5 opções de toque que você pode selecionar para quando você receber uma chamada. Acho que a mais legalzinha é a primeira mesmo. Eu deixei na primeira opção, mas tem aquelas outras 5 que você pode escolher e definir. Também você pode escolher o tom da notificação. Vocês não acham que lembra aqueles toques antigos de celular, de tipo aqueles Motorolas, Samsung, eu acho que Nokia, hein? Quem teve um Nokia desse? Eu tive um Motorola igual a esse aqui, ó. Enfim, mas você tem então essa opção de personalizar com esses 5 toques diferentes. E voltando aqui para as definições, também tem o volume, ó. E você pode fazer essa personalização separada, ó, para notificação, para toque e para notificação multimídia. Eu sempre faço um teste nos vídeos mostrando as notificações, mas como eu fui recebendo várias notificações no decorrer do vídeo, vocês já puderam perceber como que
aparece ali quando eu recebo, mas isso é para notificação de mensagens, de rede social. Esse smartwatch ele também faz e recebe chamadas. E para fazer isso, a gente precisa conectar e emparelhar o Bluetooth de chamadas também. E é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Para nós conectarmos o Bluetooth de chamadas, basta a gente ir lá no nosso Bluetooth mesmo no celular. Já tem um X16 conectado aqui, que é o Bluetooth referente às notificações de mensagens que eu já estou recebendo aqui, mas ele vai pesquisar aqui outros dispositivos e ele vai aparecer mais um Bluetooth, que é o Bluetooth de chamadas que eu preciso conectar. Então você espera um pouquinho aqui ele pesquisar esse outro X16. Se por acaso o seu Bluetooth de alguma forma não aparecer aqui no celular, basta você vir aqui na engrenagem, nas configurações e clicar nessa primeira opção que é as definições de BT. Ambas precisam estar ativadas, tanto essa primeira aqui, a alimentação, quanto essa segunda, visibilidade, que é referente aos dois Bluetooths, de chamada e de notificação. Vejam que aqui já apareceu no meu celular o segundo X16 e é aqui que eu preciso clicar para conectar. Prontinho, agora ambos estão conectados. Se eu clicar nesse i de informações aqui na lateral do Bluetooth, ele vai abrir essas opções aqui para mim. Eu preciso ativar essa opção de mostrar notificações e caso eu queira sincronizar a minha agenda telefônica aqui no smartwatch, eu também preciso deixar essa opçãozinha aqui ativada, sincronizações de contatos e deixar todas as demais aqui ticadas. Feito isso, meu smartwatch está pronto para receber chamadas e também realizar ligações. Eu abri aqui a opção de discagem, né? Vou digitar aqui um número aleatório. Já apareceu aqui no meu iPhone que ele está discando. O número chamado não existe. Por favor, verifique o número discado e tente novamente. Vocês perceberam como o alto-falante desse relógio é bom? Esse é mais um ponto positivo para deixar destacado aqui do X16, que o alto-falante dele é bem alto, sai muito nítido ali, né, a voz da pessoa, no caso se for uma ligação. Bom, esse foi um teste aí de uma ligação que eu estava recebendo. Vocês puderam perceber que ele toca bem alto, né? Que ele chama bem alto e eu consigo tanto recusar quanto atender a ligação, a chamada aqui pelo smartwatch. Eu gostaria de deixar mais algumas dicas extras para você não ter problema de queda de conexão do seu smartwatch com o seu celular. Primeiro ponto é que você precisa deixar o aplicativo sempre aberto, funcionando em segundo plano aqui no seu celular. Por exemplo, não vir aqui e fechar o aplicativo, deixar ele sempre rodando aqui em segundo plano, porque isso sim pode atrapalhar a estabilidade da conexão do Bluetooth. E é claro, o smartwatch funciona via sinal do Bluetooth do celular. Se você ficar numa distância muito longa ali, muito longe do seu celular, ele vai desconectar. Aí quando você chegar novamente próximo do seu celular, ele vai conectar de novo. E fora também que esse símbolozinho de Bluetooth, ele não vai estar verdinho quando você perder a conexão. Aí quando ele reestabelecer, ele volta a ficar verdinho igual está aqui. Se porventura você fez todo o passo a passo de conexão, de instalação e alguma coisa deu errado, não deu certo, eu sempre indico que você refaça todo o processo, que você desinstale o seu aplicativo, reinstale novamente e resete o smartwatch. Ainda se não der certo mesmo assim, você precisa confirmar se você deu todas as permissões para o aplicativo te mandar as notificações no seu celular. Se por acaso você perdeu alguma telinha ali na hora de fazer o emparelhamento, você pode vir aqui nos ajustes e procurar o aplicativo, que no caso é o M2 Wear. Aqui você precisa confirmar se está tudo ticado certinho para que você tenha acesso a todos os recursos do smartwatch. Eu tenho certeza que se você seguir todo esse passo a passo, todas essas dicas, você vai conseguir emparelhar o seu X16 e usar ele tranquilamente, sem problemas. Certo? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda restou alguma dúvida, deixa nos comentários, porque eu tô sempre respondendo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!